A profecia de 2025, o último aviso. No coração de um mundo em desespero, onde os ventos da incerteza sopram em todas as direções, a Terra, como uma nação que foi esquecida por seus governantes, se prepara para o que muitos chamam de o ano do juízo final. Mas quem ouvirá as palavras de alerta que o céu manda? Quem tomará para si a responsabilidade de entender e se preparar para o cumprimento das antigas profecias? Esta é a história de um povo que vive em tempos de grandes turbulências, no limiar de um novo ciclo, onde as premonições das Escrituras se tornaram reais. O sinal nos céus. Em 2025, os céus se tornaram um espetáculo nunca antes visto. Em todos os continentes, astrônomos, estudiosos e crentes estavam perplexos diante de sinais inexplicáveis. Em regiões do Oriente Médio, uma série de eclipses solares e lunares ocorreram de maneira estranha e ordenada, como se um poder cósmico estivesse se manifestando. Muitos começaram a lembrar-se das palavras de Jesus, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Era como se a própria criação estivesse em agonia, anunciando a chegada do grande dia. O despertar do falso profeta. O mundo, ainda repleto de incertezas, viu surgir figuras de liderança carismáticas e poderosas, prometendo resolver as crises que o planeta enfrentava. Entre eles, um homem desconhecido, mas com uma eloquência irresistível, ganhou notoriedade. Ele falava de paz, de união entre as nações, de um futuro brilhante sem divisões. Ele parecia ter a resposta para todos os problemas, mas sua sombra parecia carregar algo mais sombrio. Mas, como as Escrituras nos alertam, disse o profeta que observava de longe, não se enganem, pois virá um falso Messias, e fará grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ele usava o poder da tecnologia e das redes sociais para propagar suas mensagens de esperança, e logo milhares de pessoas o seguiam. Seu apelo era forte e cativante, mas algo em seus olhos era frio, vazio. Ele estava cumprindo o que estava escrito, trazendo o sinal da besta, a marca do controle universal, que começava a ser implantada em todos os setores, em nome da paz e da segurança. As nuvens de guerra. No mesmo ano, uma série de conflitos e guerras eclodiram com uma intensidade jamais vista. Países que há muito tempo se consideravam amigos agora estavam em confronto. Os campos de batalha estavam abarrotados, e milhões de vidas eram perdidas a cada dia. A tensão entre as superpotências aumentava, e uma sombra de medo se espalhava por todos os continentes. E assim como estava profetizado em Mateus 24, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado para que ninguém os engane. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O caos tomou conta da terra, e a humanidade, perdida em sua própria violência, não percebeu o que estava realmente em jogo. O grande terremoto. E então, como uma manifestação do desespero da criação, veio o grande terremoto. Não foi apenas um tremor local, mas algo global, algo que sacudiu a terra de maneira incontrolável. Montanhas desabaram, oceanos transbordaram suas margens, e cidades inteiras foram engolidas pelo abismo. As Escrituras haviam previsto, haverá terremotos em vários lugares. Marcos 13:08. Mas o que ninguém esperava era a devastação que tomaria proporções apocalípticas. O pânico se espalhou por todos os cantos do mundo, e muitos começaram a se perguntar se aquele não seria o final de tudo. Mas, no fundo de seus corações, alguns ainda lembravam das palavras antigas: este não é o fim, mas o princípio das dores. O clamor dos justos. No meio de toda a devastação, um remanescente começou a se erguer. Pessoas de todas as idades, raças e credos se reuniram, não para buscar poder ou riquezas, mas para clamar ao céu. Eles se lembraram da promessa de salvação que se encontrava nas Escrituras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esses poucos, esses justos, estavam dispostos a enfrentar a tribulação com fé, sabendo que, no final, o Senhor daria a vitória. Enquanto o mundo ao redor se fragmentava, uma pequena chama de esperança queimava em seus corações. Eles não eram mais meros observadores da destruição, estavam se preparando para a volta gloriosa do Messias. O juízo final. À medida que o ano 2025 se aproximava de seu fim, o caos alcançou seu ápice. A sociedade estava irreconhecível, as nações divididas e os corações dos homens, endurecidos pela maldade, pareciam impossíveis de serem redimidos. Era o momento mais crítico, o momento que havia sido profetizado. E, finalmente, veio o grande juízo. As trombetas tocaram, o céu se abriu, e o Filho do Homem desceu com grande poder e glória. Não como um Salvador, mas como um juiz. Os mortos foram ressuscitados, e as obras de todos foram reveladas. Aqueles que haviam se desviado da verdade e do amor foram condenados, mas os fiéis, os que permaneceram firmes, foram levados ao reino eterno. E assim se cumpriram as palavras de João, e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E depois disso, a terra será renovada, os mares serão calmos, e a paz reinará. Aqueles que se arrependeram e se voltaram para Deus verão o cumprimento das promessas, mas para os que recusaram o chamado, o fim será de escuridão e desespero. A profecia estava cumprida, o ciclo se fechava, e a humanidade deveria escolher seu destino. O fim não era o fim, mas o começo de uma nova criação, onde o amor e a justiça governariam para sempre. O peso da incredulidade. Quando as primeiras bombas caíram, as cidades caíram, e o medo tomou conta do mundo. As vozes daqueles que advertiram o povo sobre os sinais e o juízo se tornaram mais e mais raras. No entanto, entre os escombros das civilizações despedaçadas, surgiram os últimos redutos de fé. Mas por que demoramos tanto? Muitos se perguntavam, enquanto olhavam ao redor, para os rostos de suas famílias, para os rostos de seus filhos e netos, aqueles que ainda estavam vivos, lutando para entender o que havia acontecido. A geração atual, tão obcecada pela correria da vida, pela busca desenfreada por conforto e prazer, havia ignorado o que era essencial: a moral, o caráter, a verdadeira essência do ser humano. Quando o Senhor falou sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6, eles buscaram apenas os bens terrenos, esquecendo-se do que realmente importa. No auge do colapso, parecia tarde demais para voltar atrás. Onde estavam as suas orações? Gritaram os justos. Onde estavam suas escolhas de paz? Mas as respostas estavam ausentes, como ecos em um vasto deserto. Muitos se perguntavam por que tinham demorado tanto a ouvir as advertências, tão claras nas Escrituras. O tempo de transformação, de arrependimento, já havia passado, e agora os corações estavam endurecidos. Foi como o aviso do profeta Jeremias: desde os tempos de vossos pais, desviastes os vossos caminhos, e não me ouvistes. O povo havia ignorado as lições da história, se recusando a aprender com os erros dos antigos. O colapso não foi uma surpresa para Deus, foi o resultado das escolhas feitas, geração após geração. O triunfo do orgulho e da vaidade. E, no entanto, ainda havia aqueles que, com corações orgulhosos, insistiam em negar o que estava diante de seus olhos. O que está acontecendo não é o fim. Nós somos mais fortes que isso. Eles clamavam. Suas vozes ecoavam como gritos em uma tempestade furiosa, tentando convencer os outros de que a destruição era apenas um erro, uma coincidência, algo que poderia ser superado com mais força, mais tecnologia, mais poder. Mas a verdade era imutável, e, no entanto, o orgulho humano teimava em fechar os olhos. Eles viam as catástrofes, sentiam a terra tremer sob seus pés, mas continuavam a confiar em suas forças, em suas riquezas, em seus próprios ídolos. Se o homem tivesse aprendido alguma lição de Daniel, ele teria se lembrado de que o orgulho leva à queda. No entanto,
O medo do futuro foi substituído pela esperança vã de que a humanidade poderia se salvar sozinha. E os olhos dos orgulhosos serão abatidos, e os altivos serão humilhados. A voz profética parecia ecoar nas ruínas. O último chamado ao arrependimento. Mas não era tarde demais para todos. Mesmo enquanto os juízos estavam sendo executados, uma última chance foi dada àqueles que ainda estavam vivos para se arrependerem. Era uma oportunidade rara, uma última porta que se abriu para que os corações endurecidos se voltassem para o Senhor. As palavras de Ezequiel ainda ressoavam: assim diz o Senhor Deus: eu não me agradarei da morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aquelas que haviam permanecido em silêncio começaram a proclamar com mais fervor. O clamor da verdadeira fé não se calou, e em alguns cantos do mundo, pequenas comunidades de fiéis se uniram em oração. Eles entenderam que, enquanto houvesse vida, havia uma chance de salvação, de redenção. Essas almas humildes e sinceras, sem riquezas ou poder, mas com o espírito quebrantado, começaram a se perguntar: o que aprendemos com essa grande destruição? O que resta para o mundo que agora vê suas fundações ruírem? A fragilidade da vida humana, tudo o que construímos, nossas conquistas materiais, nossos impérios de areia, são frágeis. O que será lembrado não são as riquezas ou os poderosos, mas os corações que buscaram justiça, amor e verdade. O grande erro de muitas gerações foi esquecer a brevidade da vida e a eternidade de nossas almas. O que permanece é o caráter e as escolhas que fazemos diante de Deus. A vaidade do mundo. O mundo oferece brilho e glamour, mas tudo isso se desfaz quando a terra treme e o céu se escurece. As falsas promessas de sucesso e felicidade através do materialismo agora caíam por terra, revelando a verdadeira miséria espiritual que havia se espalhado pelo mundo. O chamado para o arrependimento. Em cada tragédia, em cada perda, havia um chamado direto: arrependei-vos e voltai para o Senhor, antes que seja tarde. Era um convite para quebrar as barreiras da própria autossuficiência e reconhecer a necessidade de um Salvador. O arrependimento não é apenas um pedido de perdão, é uma transformação interior que nos prepara para um futuro melhor. O poder do amor e da compaixão. Enquanto as nações se despedaçavam e o mal parecia triunfar, os justos mostraram que a verdadeira força está no amor. Naquelas pequenas comunidades, onde as palavras de Jesus se cumpriam, os fiéis cuidaram uns dos outros, não mais divididos por etnias ou nações, mas unidos em um espírito de fraternidade. Eles entenderam que a verdadeira revolução, a verdadeira redenção, acontece no coração. O juízo e a esperança. E chegou o dia final. A terra, devastada, mas não destruída, recebeu os que haviam sido escolhidos para herdar a promessa do novo céu e da nova terra. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Mas antes disso, um profundo silêncio cobriu o mundo. As feridas do passado, os erros cometidos, as escolhas que não puderam ser desfeitas, tudo isso foi deixado para trás, enquanto a justiça divina se consumava. E o mais surpreendente de tudo foi o que veio depois: o renascimento. Não uma terra sem esperança, mas uma nova terra, onde as lágrimas não mais existiriam, onde o mal não mais reinaria. E ao final, quando os justos foram reunidos, um único olhar entre eles dizia tudo o que as palavras não podiam expressar: valeu a pena. A justiça foi feita. E o amor triunfou. A história continua a ser um convite profundo para refletirmos sobre nossas próprias vidas e o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado. Em 2025, a profecia nos lembra que o momento de escolher, de mudar, de se arrepender, de buscar a verdadeira paz, é agora. O que estamos fazendo com as bênçãos que temos? Estamos vivendo com sabedoria, ou nos deixamos cegar pela vaidade e pela ilusão de que a vida está sob nosso controle? O fim será o que fizemos dele e isso, mais do que nunca, é uma lição para todos nós. Essa é a história das profecias de 2025. Se gostou, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Comente o que achou dessa história. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus,
Criador dos céus e da terra. Em um mundo abalado, em meio a tanta dor e incerteza, nós nos achegamos diante de Ti com corações quebrantados, reconhecendo nossa fragilidade e nossas falhas. Ouvimos os sinais dos tempos, vemos o sofrimento que nos cerca, e, mesmo em meio à escuridão, sabemos que Tu és a nossa luz. Perdoa-nos, Senhor, por termos negligenciado o que realmente importa, por termos corrido atrás de promessas vazias e ter sido cegos aos Teus avisos. Senhor, em nossa vaidade, nos esquecemos da brevidade da vida e da grandeza do Teu amor. Fugimos da Tua verdade, buscando respostas em um mundo que nos promete tudo, mas nos deixa vazios. Perdoa-nos, Pai, por termos colocado nossa confiança em coisas temporais, em poder, riqueza e status, quando Tu nos chamavas para viver em justiça, em humildade e em amor. Pai amado, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pela dureza de nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos quebre para que possamos nos arrepender sinceramente, para que possamos, com humildade, voltar para Ti. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver além das ilusões deste mundo e enxergar a verdadeira esperança que há em Ti. Nós sabemos, Senhor, que o tempo de arrependimento não é eterno. O Teu juízo é certo, mas a Tua misericórdia é maior. Nos ajuda a viver com um propósito eterno, a colocar nossos corações em Ti, a viver de acordo com o Teu amor e a Tua verdade. Que possamos, Senhor, ser instrumentos de paz, de cura e de reconciliação, onde a humanidade está fragmentada e perdida. Neste tempo de tribulação, em meio à dor, nós clamamos pela Tua graça e proteção. Levanta os fracos, consola os aflitos, e dá forças aos que estão cansados. Que possamos, mesmo diante da destruição, ser portadores de esperança, sabendo que em Ti a vitória já foi conquistada. Senhor, que os corações endurecidos se amoleçam, que os orgulhosos se humilhem diante de Ti, e que aqueles que ainda buscam respostas encontrem a paz verdadeira em Teu Filho, Jesus Cristo. Que a Tua vontade seja feita, que o Teu reino venha, e que a Tua justiça se cumpra. Nós Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio à tempestade, Tu és a nossa âncora. Que possamos ser luz em um mundo de trevas, e que nossa esperança seja firme, pois sabemos que em Ti, o fim não é o fim, mas o começo da eterna redenção. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei, oramos. Amém.